Roberto Costa, que é do PT de Pernambuco, e tem uma proposta nesse sentido, de aumentar a pena em 1/3 se os crimes são de incêndio, por crimes cometidos de incêndio como esses que a gente está enfrentando aqui no Brasil. Senador, obrigada por conversar com a gente. Queria ouvir mais da sua proposta, até porque agora, nessa reunião que a gente continua acompanhando, o próprio presidente Lula acabou falando sobre esse assunto e que, da forma como está, não dá para continuar, né? Boa tarde. Boa tarde, Paula. Em verdade, essa proposta que nós apresentamos, ela se soma a outras que também já foram apresentadas na própria Câmara dos Deputados, cujo objetivo é agravar as penas em relação a incêndios que são provocados por mais de uma pessoa e que, nesse caso, a proposta de lei, o projeto de lei que nós apresentamos, caracteriza como uma associação criminosa. Então, hoje, as penas que vão de 2 a 4 anos, elas passariam a ser de 2 anos e meio a 5 anos. Por que isso? Com esse aumento da pena, não haverá mais a possibilidade de fiança estabelecida pela autoridade policial, mas somente pela autoridade judicial. Então, essa situação a que o presidente se refere, de a pessoa ser presa e imediatamente ser solta, às vezes não é nem o próprio Poder Judiciário, é que a legislação prevê a possibilidade de fiança nesse tipo de crime, arbitrada pelo próprio delegado de polícia. Então, essa mudança de criar a figura da associação criminosa, quando mais de uma pessoa estão envolvidas nessa ação, cria realmente a possibilidade de diminuição dessa impunidade. Eu espero que isso tramite rapidamente. Se houver alguma imperfeição, que sejam incorporadas outras ideias, mas é necessário que o parlamento vote urgentemente algum tipo de proposição com essa característica. Agora, senador, é claro que é válido, né, aumentar as penas. Aliás, uma discussão para vários crimes que a gente tem aqui no Brasil, tantas questões que a gente fala, que fica pouco tempo, inclusive. Quando você consegue comprovar o crime, fica pouco tempo na prisão, enfim, é uma discussão bem ampla. Mas não valem também outras discussões, senador, pelo que eu estou falando disso? Porque, na verdade, muitos vão lá, colocam fogo, sai e ninguém mais encontra. Algo que a gente pudesse agir o antes, o prevenir, porque a situação que a gente se encontra hoje jamais foi vista no país. E a gente tem especialistas dizendo, imagino que esse professor convidado pelo presidente na reunião também, estão falando de quanto isso está afetando o nosso ecossistema e a saúde da população, né, senador? Veja, o Brasil tem uma legislação ambiental realmente muito avançada, mas nós temos ainda algumas brechas que são passíveis e necessariamente precisam ser alteradas. Por exemplo, nós temos toda uma previsão do que fazer, a destinação de recursos, como agir nas emergências ambientais, nas emergências climáticas. Mas não temos ainda algo que fale sobre como atuar para prevenir essas emergências, não é? Então, agora que se está discutindo a chamada autoridade climática, o governo está elaborando um projeto de lei para isso, virá uma proposição para que também nós tenhamos garantia de recursos para a prevenção de situações como essas, que não são apenas incêndios, mas as próprias enchentes, outros tipos de emergências climáticas, e eu acho que isso é um fator importante, você poder ter a capacidade de atuar preventivamente, utilizando os meios do próprio Ministério do Meio Ambiente, mas também a ação da Polícia Federal, das Forças Armadas, das polícias civis, uma atuação conjunta. A outra coisa que eu acho importante é isso que o governo está fazendo nesse momento, que é de reunir os dirigentes dos diversos poderes, e acho que essa é uma questão que precisa ser ampliada para uma articulação com os governadores e prefeitos também, sob o comando do governo federal,
porque essas emergências elas tendem a se repetir. Então, precisamos ter uma legislação que nos ajude a prevenir e, ao mesmo tempo, uma estrutura articulada do governo federal com estados e municípios, além dos outros poderes. Agora, senador, aproveitando que o senhor é do mesmo partido do presidente Lula, o senhor sabe que muitas críticas acometeram o governo federal nas últimas semanas por conta dos incêndios. Muitos governadores que a gente conversou falam que demorou para o governo agir. E a gente tem que lembrar que a questão ambiental é uma das bandeiras desse governo Lula, né? Ele que prometeu a COP25 para o ano que vem aqui no Brasil. Nesse momento não estamos sendo um bom exemplo com o Brasil em chamas, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa demora, aproveitando que o senhor é do mesmo partido do presidente, dessa demora para se tomar ações neste momento em que os incêndios atingem praticamente todos os estados brasileiros, apenas não dois, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Rio Grande do Sul, que já foi afetado em maio, daí por outra questão climática das enchentes, né, senador? Não, veja, eu acho que todos nós fomos um pouco otimistas demais em relação a essa situação que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, obviamente, que o governo desenvolveu muitas ações importantes ao longo desses últimos 2 anos. Nós tivemos uma redução significativa no desmatamento da Amazônia, houve esse ano diminuição do desmatamento também em áreas como o Pantanal. Agora, eu acredito que tanto o governo, como nós, sociedade, como o parlamento, talvez tenhamos acreditado que haveria uma autolimitação desses incêndios, porque no início estavam restritos a algumas áreas especificamente. Então, eu acho que todos nós achamos que essas coisas iriam ser limitadas, né? E aí eu acho que o governo realmente falhou, mas isso não coloca que o compromisso que o governo tem com a preservação do meio ambiente e dessa busca de liderança internacional no combate às mudanças climáticas não estejam surtindo o efeito que se esperava. Eu acho que houve realmente uma certa avaliação de que as coisas seriam mais limitadas. Senador, muito obrigada por conversar aqui com a gente. A gente segue acompanhando, inclusive, essa reunião está liberada aqui para a gente, inclusive para mostrar para a população o que está acontecendo no país. E é o nosso papel mostrar o que está acontecendo e pressionar, porque a situação realmente é muito grave. Inclusive, a gente falou mais cedo, o ministro Dias Toffoli internado com inflamação no pulmão e muitas pessoas falando que, inclusive, na casa dele, fuligem, ou seja, até comentei com o Lana Canepa mais cedo. De certa forma, é bom que isso também aconteça em Brasília, porque assim não é preciso helicóptero nem marcar visita, tá lá. As coisas acontecem, as discussões mais rapidamente. Obrigada, viu, senador? Bom trabalho e até a próxima. Eu que agradeço.